Meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Luziano. Eu estou aqui para gravar um vídeo a respeito dos conflitos que está havendo entre Rússia e Ucrânia. Será que estamos vivendo a grande tribulação ou são apenas sinais a respeito da profecia bíblica? Então, antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, eu já quero lhe fazer o convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho que aparece logo abaixo, aperte ele, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam receber os nossos conteúdos. Compartilhe seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Ajude o canal a crescer. Então, passado todas essas informações, vamos para o vídeo. Então, queridos irmãos, nesses últimos dias nós estamos sendo surpreendidos por um conflito, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma guerra, podemos dizer, política, né, que envolve algo como território. Tem vídeo no YouTube para vocês entenderem o contexto deste conflito, mas o propósito aqui não é falar em si sobre a guerra política, mas como que nós podemos encaixar o que está acontecendo no mundo atualmente com as profecias bíblicas. Eu não sou perito em falar isso, mas eu tenho meu entendimento, eu tenho como diz, minha opinião formada, e eu quero falar para você que é pré-tribulacionista, assim como eu. Tudo que está acontecendo, nós podemos dizer que são os princípios das dores. E eu quero ler um texto bíblico que nós usamos como base para os nossos argumentos, e que esse texto é muito atual para o momento em que estamos vivendo a respeito desta guerra, deste conflito e tudo aquilo que vem acontecido, podemos dizer, no contexto mundial nesses últimos anos. Jesus, citando o seu sermão profético em Mateus 24, a partir do verso 3, diz a palavra do Senhor: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhe respondeu: tende cuidado para ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então, meus amados irmãos, Jesus narrando um sermão profético a respeito dos fins dos tempos para os discípulos, ele diz que tudo isso aqui é apenas o início e que não é o fim. E nós, como igreja de Jesus Cristo, que aguardamos o arrebatamento, não devemos nos desesperar. Nós devemos nos regozijar em Cristo Jesus. E neste período em que nós estamos vivendo sobre a terra, isso não é, podemos dizer, um grande período ou uma grande tribulação, como muitos acreditam. Porque o próprio capítulo 24, verso 21, diz que haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora,
nem jamais haverá. Então, eu entendo que este período de grande tribulação será um período único, né? Um evento único sobre a face da terra, e não é o momento que estão vivendo exato da grande tribulação, e sim os princípios da dores. Por que os princípios da dores? Porque Cristo nos instruindo seus discípulos, deixa que estes acontecimentos são necessários. E existem alguns acontecimentos, segundo as Escrituras, dando sinais do arrebatamento da Igreja de Cristo. Um deles está sendo de grande avassalação sobre a terra, podemos dizer, são as ilusões religiosas. Muitas pessoas se levantadas falando a respeito de religiões falsas. E por que eu estou falando isso, querido? Eu sei que o contexto de hoje é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas há sinais indicando a vinda do Filho de Deus para buscar a tua igreja. Então, falsas religiões, aí é que entra guerras e rumores de guerra, fomes e epidemias, terremotos e coisas espantosas, iniquidade, esfriamento do amor, apostasia. Tudo isso são indícios de que Cristo virá buscar a tua igreja. Eu costumo dizer que a igreja está vivendo os teus últimos momentos sobre a face da terra. Se nós observarmos, já tem 2 anos para mais que nós estamos vivendo a epidemia chamada Covid-19, que tem matado milhares de pessoas, milhares de famílias estão desempregadas. Glória a Deus quem hoje está empregado, mas devemos orar a Deus para que Deus possa abrir uma porta de emprego para esses familiares. Então a pandemia está no ar, e muitas pessoas padecem de fome, padecem de necessidade de alimento, né? Então nós estamos vendo um contexto em que Cristo diz que tudo isso é necessário acontecer. E morte, guerras, já houve no passado. Só o que nós temos que observar é que, ultimamente, está se intensificando cada vez mais. Como assim? São um evento atrás do outro. Vivemos a pandemia, só se falava na Covid-19, e hoje os telejornais só entram em questões da Rússia e da Ucrânia. Uma guerra política em que quem sofre é a economia, e sofrendo a economia, quem sofre é a população. Então perceba que Cristo diz que tudo isso é os princípios das dores. Uma mulher, quando ela está para gerar, para dar à luz, ela começa a ter contração. Então ela deu uma contração agora, e com um momento, aproximadamente um período de 1 hora, ela sente outra contração. Passa-se aproximadamente 40 minutos, ela sente outra contração. Passa-se meia hora, sente outra contração. E isso só vai se intensificando cada vez mais. E quando isso se intensifica, o que nós estamos entendendo que aquela mulher está pronta para gerar, para dar à luz. Então, Jesus falando aos seus discípulos que quando tudo isso se intensificar sobre a terra, ainda não é o fim. É apenas o princípio das dores. E quanto mais curto for o período de tempo, você pode ver que a fome vem aumentando, as guerras, as epidemias, doenças surgindo. Então, quando isso
acontece terremotos, querido. Quantos terremotos têm surgido, matado milhões de pessoas? Tudo isso está se cumprindo a profecia bíblica. E que a qualquer momento, querido, a qualquer momento, o Filho de Deus pode apontar sobre as nuvens ao som da trombeta de Deus para levar a tua igreja. Então, nós estamos vivendo os últimos períodos da igreja sobre a terra. Eu creio nisso. Como pré-tribulacionista, eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação. Eu creio que isso são indícios, a Covid-19, a guerra que está havendo, o conflito, indícios, como diz a profecia, princípios da dores. Há quem diga que a igreja não estará para sofrer os princípios da dor, mas eu creio que a igreja está sofrendo sim os princípios da dores, e mais que tudo isso é propósito de Deus. Tudo está sob o seu governo, tudo está sob o teu controle, e nós como igreja o que temos que fazer é para orar pelas nações, pela Ucrânia, pela Rússia, que esta guerra possa vir cessar, e vamos aguardar o cumprimento da profecia. E eis que Cristo virá para buscar a tua igreja, e a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja de Cristo está esperando o arrebatamento, e logo, logo, eu creio, em breve, ele irá vir buscar a tua igreja. Que esse breve esclarecimento possa alcançar a tua vida, o teu coração, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.